Amada igreja, vamos passar agora a meditação da Santa Palavra. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Juízes. Juízes capítulo 6, versículos de 1 a 24. Amados irmãos, amadas irmãs, assim diz a palavra da salvação. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, nas cavernas e nas fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, e tanta multidão que não se podiam contar, e nem eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitada com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não tenhais outros deuses os amorreus. Não temais os deuses dos amorreus. E cuja terra os habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o anjo para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e te traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo do Senhor, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão, que era um anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o anjo do Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás.
Então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai amado, Pai de misericórdias, nós te rogamos para que o Senhor projete sobre nós o entendimento verdadeiro das Escrituras, Senhor, e que isso não é feito segundo a nossa inteligência, segundo as nossas capacidades, mas segundo a instrução que vem do Teu Santo Espírito. Pai, a meditação é feita por inspiração do Espírito Santo, assim como as Escrituras foram escritas sob inspiração do mesmo Espírito Santíssimo. Orienta-nos, Senhor, é isso que te pedimos, amém. Nos jornais, na televisão, nós temos visto várias cenas horríveis, várias cenas de sofrimentos. Nós vemos na crise migratória na Europa, famílias de imigrantes mortas nas praias. Nós vemos nos noticiários da televisão, políticos sendo algemados, sendo dirigidos às delegacias de polícia, políticos corruptos, presos por corrupção. Nós temos visto jovens mortos nas grandes cidades, vítimas de assalto, por causa de um simples par de tênis. Nós vivemos um cenário no mundo lá fora de desolação e de sofrimento. E esse mesmo cenário de sofrimento e de desolação, ele pode ser verificado nesse texto que nós lemos aqui. Nós vemos nos versículos 2 a 6 uma situação de calamidade total em Israel. Israel praticava muito pecado nessa época e Deus, como repreensão a todos os pecados, trouxe a invasão, permitiu que Israel fosse invadido por um povo estrangeiro, os midianitas. E esse povo, segundo o texto, invadia os campos de Israel, matava todas as criações, os rebanhos, tomava para si as criações, destruía todas as pastagens, todas as plantações e devastava completamente a cidade, o reino de Israel. O livro de Juízes retrata um dos períodos de maior rebeldia e aversão a Deus de toda a história de Israel. E ele trata justamente do período posterior à conquista da terra prometida. Josué havia acabado de conquistar a terra prometida. Logo depois, ele morreu. E o que fazer agora? A terra prometida havia sido conquistada, mas a questão agora, depois de ser conquistada, como que eles iam governar a terra? Então Deus levanta juízes, que dá o nome a esse livro que nós estamos estudando. Juízes eram líderes administrativos que comandavam a nação de Israel nesse período. E toda vez que Israel voltava ao pecado, toda vez que Israel, depois de um governo de um grande juiz, não se arrependia e voltava a praticar pecados, se distanciava dos caminhos do Senhor, o que Deus fazia? Os irmãos conhecem a história do livro de Juízes. Deus mandava para Israel a invasão de um povo estrangeiro. E esse povo estrangeiro oprimia Israel, como consequência de todos os pecados que Israel praticava. E nós vemos no nosso mundo, no mundo de hoje, nos nossos dias, um mundo também que se encontra mergulhado no pecado, se encontra mergulhado em tanto sofrimento, como consequência da escolha que os homens lá fora fizeram. Os homens lá fora estão avessos à palavra da salvação e praticam o pecado todos os dias. E por causa da iniquidade do mundo lá fora, Deus permite que o mundo se afunde cada vez mais na consequência dos seus pecados. Quando nós vamos lá na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19, João diz assim: por causa do pecado, o mundo jaz no maligno. Quando nós vamos lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 24, Paulo diz assim, que por causa das iniquidades dos homens, os homens conhecendo a existência de Deus através das obras da criação, ao invés de dar glória a Deus, se afundaram cada vez mais nas suas iniquidades, e como punição, Deus permitiu que eles se afundassem cada vez mais nas suas iniquidades. Não resta dúvida que esse cenário de desolação que nós vemos nas ruas, nos jornais, na televisão, nas mídias, é tudo consequência do pecado. O mundo jaz no maligno por causa das consequências das escolhas perversas que os homens optam a fazer. E
voltando na época de Gideão, aquela invasão, aquele perigo que assolava os campos de Israel, agora estavam batendo na porta da casa de Gideão. Lá no versículo 11, nós vemos que Gideão estava lá trabalhando e na casa do seu pai, que está em Ofra, e o anjo do Senhor veio e se assentou embaixo do carvalho, que pertencia a seu pai, e se manifestou ali perante Gideão. E Gideão, o que estava fazendo nesse instante? Lá no versículo 11. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Percebam que ele estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas, porque se ele deixasse o trigo lá no campo, que era da propriedade do pai dele, o que ia acontecer? Os midianitas iam fazer a mesma coisa que eles estavam fazendo nos campos de Israel, iam lá e iam destruir toda a plantação de Gideão. Então percebam que Gideão estava sofrendo uma limitação, um constrangimento no exercício do direito de propriedade dele. Ele não podia colher na hora que ele quisesse. Ele podia, como dono da sua propriedade, que ele estava morando na sua casa, colher na hora que ele quisesse, ou hoje, ou semana que vem, ou na hora que a natureza proporcionasse o momento certo de colher, mas não. O que estava acontecendo naquele instante? Por causa dos midianitas, por causa de uma influência externa do pecado lá fora, ele estava alterando a rotina dele. Ele estava alterando a sua vida pessoal. A vida pessoal dele estava sendo afetada. E por causa dessa situação de calamidade tão grande que vivia em Israel, não só todo Israel, mas Gideão também, clamavam muito ao Senhor por mudanças, por restauração, e desejavam de todo o seu coração a restauração do povo de Israel, uma mudança, que Israel se tornasse um reino melhor. Nós vemos no versículo 13 que Gideão fala assim perante o Senhor, quando ele aparece diante dele: mas Senhor, o que é feito daquelas maravilhas que o Senhor fez para os nossos pais na terra do Egito? E agora o que sobrou de nós? Nós estamos oprimidos aqui sob a mão dos midianitas. Faz uma transformação. Quando nós vamos lá para os versículos 6 e 7, nós vemos que o povo de Israel muito se abalou e clamava ao Senhor por mudanças. E nos dias de hoje, também não é assim, amada igreja? Nós temos nossas vidas hoje prejudicadas e afetadas, a nossa rotina pessoal, a nossa vida pessoal é afetada, é ameaçada, é mudada por causa do contexto de pecado que existe no mundo lá fora. O que aconteceu na época de Gideão está acontecendo nos nossos dias. Só um instante. Esses dias, conversando com o pastor Lucas, que é o pastor lá da nossa congregação no Pacaembu, conversando com ele, eu disse assim: pastor Lucas, qual que é a maior dificuldade do senhor aí, você que está plantando essa igreja, está trabalhando aí no bairro? Aí eu pensando que ele ia me responder algum problema, a maior dificuldade, alguma coisa ligada ao evangelismo, à implantação da palavra de Deus. Não, muito pelo contrário, o pastor Lucas está fazendo um excelente trabalho lá. Sempre que eu visito a igreja, eu fico muito feliz, porque a igreja está crescendo cada vez mais. E aí eu me surpreendi. A maior dificuldade que ele está tendo lá é proteger os bens da igreja de saqueadores que insistem todas as vezes em arrombar os cadeados da igreja para roubar instrumentos musicais, instrumentos de manutenção do prédio, os equipamentos da cozinha. Não é a mesma alteração de rotina que sofreu Gideão lá na casa dele quando ele precisava malhar o trigo numa hora que não era a hora certa? Esses dias atrás, um adolescente da nossa igreja foi imobilizado e assaltado, teve seu relógio roubado, aqui pertinho da igreja. Quem aqui tem coragem de, com o seu relógio que você acabou de comprar, relógio importado, bonito, com toda a tranquilidade do mundo, está andando com ele lá no centro da cidade? Pode até fazer isso, mas vão ficar preocupados com essa situação. Os irmãos percebem que a nossa rotina pessoal tem sido alterada por causa do mundo do pecado que habita lá no mundo lá fora?
E isso acontece não só com relação à violência, mas também com a destruição dos nossos valores e princípios. Qual é o pai e a mãe que também não fica preocupado com o que o filho vai estar assistindo na televisão? O pecado que habita no mundo lá fora está batendo nas nossas casas. Qual é o pai e a mãe que não fica preocupado com o que o seu filho e a sua filha está vendo na internet? A ameaça do pecado lá fora está querendo bater nas nossas portas. Ela está querendo entrar nas nossas casas, no nosso trabalho, nos nossos corações, para tentar mudar a nossa rotina, a nossa vida, prejudicar as bênçãos que Deus deu para nossas vidas. E nós, assim como Israel, assim como Gideão, estamos clamando todos os dias para o Senhor, por uma restauração da nação. Nós cantamos agora aqui nesse canto, sara essa nação. Nós acabamos de cantar. Sexta-feira, nós tivemos o culto da SAF, de oração, intercedendo pela pátria, clamando ao Senhor por mudança nessa terra. É a mesma coisa, o mesmo clamor que se repetia na época de Israel, está sendo pronunciado por nossos lábios nos dias de hoje. E como a gente deseja um mundo melhor, não é verdade, igreja? Como nós estamos desejando de todo o coração um mundo melhor. Mas eu queria dizer para os irmãos que Deus não vai usar seres humanos, pessoas simples, pessoas comuns, homens normais, como Gideão, como eu e você, para estar transformando esse mundo. E Deus ocasiona pessoas para estar transformando o mundo lá fora. Deus ocasionou Gideão, e Deus vocaciona nós, como cristãos, para transformar a realidade do mundo lá fora, para a gente poder fazer um mundo melhor para nós e para os nossos filhos. E nessa luta por um mundo melhor, essa luta por um mundo melhor, ela é dirigida, ela é guardada pelo Senhor, por Deus. Por quê? Porque nós somos vocacionados por Deus para sermos instrumentos de transformação do mundo. Gideão estava lá, lavrando, trabalhando ali com trigo no seu lagar, para pôr a salvo dos midianitas, e eis que o anjo do Senhor aparece perante ele e diz assim: homem valente, o Senhor é contigo. E ele diz assim, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão disse: Senhor, o que o Senhor fez as bênçãos que o Senhor deu para os nossos pais? E agora o Senhor nos entrega nas mãos dos midianitas. E o Senhor diz assim para ele, no versículo 14: então se virou o anjo para ele e lhe disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei? Queridos, o que Gideão precisava fazer naquele momento era o que Deus pedia para ele fazer: libertar Israel das mãos dos midianitas. E isso era simplesmente tudo que Israel estava precisando. Por quê? Porque a antiga paz, as antigas bênçãos do Senhor, com a ausência dos midianitas, voltariam a ser restauradas. Isso é transformação social. Através da expulsão dos midianitas, promovida por Gideão, sobre a vocação de Deus, ocorreria em Israel tudo o que Israel estava precisando, aquela grande transformação social, ter a paz restaurada novamente. E a ação do pecado está nos dias de hoje aqui, batendo nossas portas mais uma vez. E nós somos vocacionados pelo Senhor para estar fazendo diferença no mundo lá fora. Nós, como os cristãos que nós somos vocacionados por Deus para estar fazendo diferença no mundo lá fora, para sermos instrumentos de transformação do mundo que jaz no maligno e está morto no pecado. E a ação do pecado hoje, ela pode ser freada, ela pode ser obstacularizada por basicamente 3 atividades: o bom testemunho da fé cristã, a defesa das convicções. Eu falo para os meus adolescentes aqui da igreja que sempre na sala de aula, falo isso para os jovens, nas universidades, nas faculdades, quando vocês se levantarem na sala de aula para defender os seus princípios, não façam isso tão somente para expor um novo jeito de pensar, uma opinião diferente. Não, muito pelo contrário, façam isso para transformar a mentalidade das pessoas lá fora, para transformar a mentalidade das pessoas uma condição melhor, compreendendo realmente
a situação na qual elas estão envolvidas, e que elas possam mudar a partir dessa nova consciência. E acima de tudo, você pode vencer o mal, você pode transformar a maldade do mundo lá fora, através do bem. Como que Paulo ensina para a gente combater o mal? Através do bem. Nós somos instrumentos de Deus para a transformação do mundo lá fora, praticando o bem, praticando o amor ao próximo. Um exemplo que os irmãos muito vão compreender: estamos chegando agora à semana do Mackenzie voluntário. Estamos envolvidos em campanhas para estar promovendo o auxílio ao próximo, às pessoas desassistidas, não é verdade? E nós estamos falando de transformação social, né? Eu gostaria de contar para os irmãos uma história que poucos conhecem, que é as origens da instituição Mackenzie. Logo depois da abolição da escravatura, na cidade de São Paulo, na rua São José, no centro de São Paulo, num pequeno predinho, numa pequena casa, o casal de missionários George e Mary Ann Chamberlain, eles inauguraram ali, numa pequena casa, uma pequenina escola, com um grupo de algumas crianças. E lá foi a origem do que hoje é essa grande instituição conhecida como Faculdades Mackenzie. E como missionários presbiterianos, eles não estavam lá só para dar ensino para as pessoas, para as crianças. Eles estavam com uma missão de humanização do sistema educacional brasileiro. Percebam a mudança social que esse casal de missionários promoveram no Brasil. Até então, existiam no sistema educacional os antigos flagelos disciplinares. Pôr a criança para sentar no milho, ajoelhado no milho, fazer a criança dar mão à palmatória. Eles aboliram isso. Transformação social, transformação da maldade do mundo lá fora. E acima de tudo, eu falei para os irmãos que eles começaram essa tarefa, esse trabalho missionário, logo depois da abolição da escravatura. Naquela época, apesar dos escravos os ex-escravos serem libertos, eles sofriam um grande preconceito social. E os filhos dos escravos, eles não podiam estudar junto com os brancos. E eles foram responsáveis por unir pessoas desiguais dentro da mesma sala de aula. O filho do escravo liberto podia estudar junto com o filho do homem branco. O filho do latifundiário podia estudar no mesmo lado com o filho do colono. O filho do proletariado podia estudar do mesmo lado do filho do grande comerciante da cidade. Um casal de missionário unindo pessoas desiguais numa mesma sala de aula. Isso é transformação social. Isso é levar transformação para o mundo lá fora, assim como o Gideão fez e assim como nós somos vocacionados a fazer todos os dias. E Jesus uma vez disse assim aos seus discípulos, o que está registrado lá em Mateus 5, versículos 14 e 16. Vós sois a luz do mundo. E que a vossa luz brilhe diante dos homens, que a vossa luz brilhe diante do mundo, e que os homens, vendo as suas boas obras, possam glorificar a Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é transformação social, meus irmãos. Mas em segundo lugar, o Deus que chama, o Deus que vocaciona, é o mesmo Deus que também encoraja, é o mesmo Deus que capacita, e é isso que nós vamos ver agora. Nós somos encorajados por Deus para sermos instrumentos de transformação do mundo. Vamos ver agora do versículo 15 em diante. Versículo 15, diante desse chamado de Deus, tão grandioso, o que Gideão faz? Gideão, ele se amedronta, ele fala assim, Senhor Deus, mas como que eu posso ingressar nessa missão? A minha família é a mais pobre na tribo de Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Como que eu vou ser capaz? Mas lá no versículo 16, Deus encoraja esse homem através da certeza da sua companhia. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Percebam que vai encorajar Gideão na sua missão, é a certeza da companhia do Senhor, diante de toda a adversidade que ele ia suportar nessa missão. E é interessante que Deus reconhece em Gideão duas virtudes, a da valentia e da força. Quando nós vamos lá no versículo 12, nós vemos assim,
Homem valente, Deus está contigo, o Senhor está contigo, homem valente. Quando nós vamos lá no versículo 14, no versículo 16, nós vemos, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Versículo 14, vai nessa tua força. Duas virtudes, valentia e força. Mas Gideão se mostra tão amedrontado. Qual o sentido disso? Gideão era um homem forte, era um homem valente, mas para essa missão para a qual ele foi designado por Deus, a valentia e a força dele eram insuficientes. Ele só poderia alcançar o objetivo dele se a valentia dele, se a força dele fossem acrescidas da força e da valentia que vinham do Senhor para ele. Caso contrário, ele não seria capaz de estar suportando essa missão. E nos dias de hoje, nós temos também a certeza da companhia do Senhor. Jesus já não se diz o Emanuel, Deus conosco, Mateus 1, versículo 23. Nós temos a certeza que diante desse desafio tão grande de transformar o mundo lá fora, que nós temos a companhia do Senhor para nos auxiliar. É uma missão, muitas vezes, desigual, que apresenta seus contrastes. Muitas vezes o povo de Deus é tão pequeno e o mundo lá fora é tão grande para ser transformado. Eu, quando vim para Uberaba, conversando com alguns irmãos, os irmãos disseram assim: Marcelo, você vai vir para Uberaba, sinta-se em casa, porque a igreja é muito acolhedora, é uma igreja simpática, você vai se sentir em casa. Mas deixa eu te falar uma coisa, você vai achar dificuldades nessa região para estar plantando o evangelho, para estar pregando o evangelho, porque essa região ela é conhecida por ser berços de muitos e muitos centros de práticas espirituais estranhas ao evangelho. E eu pergunto para os irmãos, quantas igrejas presbiterianas nós somos em Uberaba? 6. É um contraste desigual, é um contraste muito grande, não é verdade? Assim como Gideão teve um contraste diante dos midianitas. Mas eu queria dizer para vocês, uma coisa que me encorajou e uma coisa que encoraja os irmãos também, que nós, diante desse desafio tão grande, diante dessa desigualdade tão grande, nós temos a companhia do Senhor para nos auxiliar nessa missão. E isso nos encoraja cada vez mais. Meus queridos, mas o encorajamento de Gideão não vem só pela companhia do Senhor, mas também vem pela convicção do seu chamado. E como que houve a convicção do chamado do Senhor para Gideão? Gideão chega para Deus e diz assim para o anjo do Senhor: me dá um sinal de que eu estou conversando mesmo com Deus e que eu estou sendo inspirado por Deus para ir nessa missão. Então ele vai até sua casa, prepara a carne, prepara os pães e um caldo. Volta diante do anjo do Senhor e deposita ele sobre a penha. E o anjo do Senhor fala assim: eu vou te dar um sinal para você ter certeza que é Deus que está falando com você. Então ele vai lá, bate com a ponta do cajado. Na hora que a ponta do cajado bate na penha, eis que um grande fogo se levanta da penha e consome tudo, e o anjo do Senhor desaparece. Nesse momento, Gideão tem certeza que estava falando com Deus e que a missão era realmente dirigida por Deus. E ele diz assim: ai de mim, porque eu vi o anjo do Senhor face a face. E o anjo do Senhor diz assim: não temas, você não vai morrer, porque a paz está contigo. Então Gideão vai lá e edifica um altar, que está até hoje, que pertence aos abiezritas. Meus queridos, Gideão precisou ter certeza do chamado dele, de que era realmente Deus que estava chamando ele para essa missão. Nós, muitas vezes, hoje, sentimos aquele desejo de estar transformando o mundo lá fora. E a gente precisa ter certeza, muitas vezes isso passa no nosso coração: Senhor, será que aquela pessoa que eu estou indo falar do teu amor, eu estou indo sendo direcionado pela tua vontade? Será que a estratégia que eu estou usando para estar levando o seu amor para o mundo lá fora é realmente providenciada pelo Senhor? Será que o local que eu estou escolhendo para estar falando do teu amor, para levar a transformação social, é o local que o Senhor preparou para a minha vida? Nós também vamos ter esse tipo de dúvida, mas a certeza é que o Senhor nos dá convicção, através de Jesus Cristo, que Ele está falando aos nossos corações. Quando nós vamos lá em João 10... versículo 16, nós vemos Deus falando através de Jesus Cristo: eu sou um bom pastor, eu chamo minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz,
Eu chamo, eu falo com minhas ovelhas e elas ouvem e reconhecem a minha voz. Podem ter certeza, meus queridos, nós somos vocacionados pelo Senhor, nós somos encorajados pelo Senhor para sermos instrumentos de transformação no mundo lá fora. E nós também recebemos a convicção de que onde nós formos, as pessoas pelas quais nós nos dirigimos, vão ser pessoas e locais preparados pelo Senhor para serem transformados por nós. E encerrando nossa mensagem, eu queria dizer que se nós temos essa ânsia tão grande, esse desejo tão grande de estar transformando o mundo lá fora, antes de mais nada, para levar transformação para o mundo lá fora, a gente precisa transformar antes os nossos corações. Porque se a gente não tiver transformado as nossas vidas, como que a gente vai levar transformação para o mundo lá fora? A gente só pode dar aquilo que a gente tem. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Como que a gente vai querer falar de santidade, de amor, se o nosso coração está mergulhado na corrupção? Para levar transformação para o mundo, antes de mais nada, a gente tem que transformar nossas vidas. Meus irmãos, vamos cumprir essa missão que nós temos de transformar um mundo melhor. E que Deus alimente o nosso coração com essa missão. Amém? Amém.